Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o nosso PET 6, né? E nessa primeira semana nós vamos falar sobre a relação entre mercantilismo e o tráfico negreiro, né? Por que a gente está voltando com a nossa história, né? Porque a gente precisa entender esses conceitos e esse início da, da, da economia, das relações econômicas lá da Idade Moderna. Nós precisamos entender que lá foi a origem desse capitalismo que a gente vive hoje. Então, a gente entendendo esses conceitos e essas relações que aconteciam lá no século XV até o século XVIII, a gente vai entender esses conceitos que nós acabamos de estudar na atualidade, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender esses dois conceitos, né? Mercantilismo, conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas e adotadas na Europa entre o século XV e XVIII, durante a fase do capitalismo comercial. Olha só, baseado naquilo que eu já falei para vocês, né, que história a gente não decora nada, história a gente tem que entender. Então vamos lá. Esse conjunto de ideias e práticas econômicas, né, elas foram desenvolvidas na Europa, olha só, na Europa, entre os séculos XV e XVIII, durante a fase do capitalismo comercial. Então a gente já tem um recorte que a gente está estudando, né, um recorte temporal, que a gente pode dizer, foi lá no século XV e XVIII, né, na Europa, e foram práticas comerciais, né, e econômicas. Tá certo? Então, o mercantilismo vem de mercado, né? Era o tipo de economia que se praticava na época, tá bom? Tráfico negreiro é a migração forçada de negros africanos para a América, em sua maioria para o Brasil. Então, a gente vai entender que nesse período de 300, 400 anos, tá? Aconteceu essa troca, essa migração forçada, porque os europeus iam lá na África e pegavam os negros e atravessavam o Atlântico para eles trabalharem na América. Tá? A gente também tem que entender nesse cenário aí que o Brasil foi um dos países que recebeu mais quantidade de africanos. Tá? Segundo a historiografia, mais de 8 milhões de escravos entraram no Brasil nesse período, tá? De tráfico negreiro. A expansão marítima foi uma que auxiliou, que propiciou esse mercantilismo. Tá? Foi graças à expansão marítima que os países europeus se lançaram para o mundo. Né? Foram em busca de mercadorias, de negócios, de colônias. Né? Então, com a expansão marítima, aconteceu a transnacionalização da cultura e da economia no mundo todo, no mundo moderno. Porque nós estamos falando da Idade Moderna, né? Lá no século XV ao século XVIII, Idade Moderna. Tá? Então, o que é isso? Transnacionalização. Eles misturaram as nacionalizações, eles pegaram várias culturas, várias economias e misturaram. Por quê? Porque eles levaram, se foram ao mar com essa expansão marítima, eles foram ao mar, se atiraram ao mar. E com isso eles conquistaram novos territórios e alterou o mundo do trabalho, né? Porque as relações de trabalho que eles conheciam era lá na Europa, de empregado e patrão, né? E hoje não, com esse avanço da expansão marítima, eles começaram a conquistar escravos, né? Trocar mercadorias por escravos, e essa relação mudou, a relação de trabalho mudou. Eles viram que eles comprando africanos era mais vantajoso para eles, porque além deles ganharem na troca, no comércio, eles ainda ganhavam no trabalho. Né? Era um trabalho. Ele comprou o escravo, era dele. Então ele usava da maneira que ele quisesse. Então essa relação mudou. Né? Deslocando populações no mundo. Eles pegavam gente daqui, levavam lá, eles negociavam com a Índia, negociavam com a África, negociavam com a Europa, com a América. E isso deslocou populações. Né? Então,
Vamos conhecer um pouco mais a fundo o mercantilismo, né? Que é essa prática econômica, né? Que nós já falamos lá nos conceitos. Então, nós temos aqui as principais características do mercantilismo, né? O mercantilismo ele é em cima dessas características. Vamos lá. Primeiramente, metalismo, né? O que vem a ser o metalismo? É o acúmulo de metais. Os países, os estados, eles eram mais ou menos ricos, mais ou menos desenvolvidos, dependendo da quantidade de metais que eles acumulavam, tá? Principalmente ouro e prata. Então, eles se expandiam, eles conquistavam colônias, eles negociavam para poder obter metais, tá bom? A balança comercial favorável é nada mais, nada menos que a diferença entre vender e comprar, né? Eles tinham que vender mais e comprar menos para que a balança ficasse favorável a eles, né? Quando isso não acontecia, tinha um intervencionismo estatal, né? O Estado intervia, porque era o Estado que organizava e que bancava o mercantilismo, tá? Era o Estado. Aqui nós estamos falando o Estado forte, é o Estado absolutista. Naquela época eram os reis, né? Os reis absolutistas. Então, o rei autorizava uma expedição portuguesa para conquistar novas colônias, para vender mais, para produzir mais, para ter recursos, né? Então, todos queriam ter uma balança favorável e o Estado intervia, né? E uma das práticas era o colonialismo. Né? Eles conquistavam colônias em todo o mundo, principalmente na América. Quando chegaram na América, aí foi uma festa. Né? Então eles exploravam as suas colônias. Todos os países, principalmente Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, todos exploraram, né? Exploraram as Américas. E esse colonialismo era em cima de um pacto colonial. O que é isso? O que é pacto? Pacto é um acordo, né? Um acordo entre a metrópole, que era o país lá dominado, dominador, né? E a colônia, que era dominada, que era explorada por essa metrópole. Né? Então o pacto comercial nada mais é do que a metrópole explorando a colônia. Né? É, tudo que a colônia produzisse, ela era obrigada, através desse pacto colonial, ela era obrigada a comercializar somente com a metrópole, entendeu? Então, o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, Portugal detinha os direitos sobre o Brasil só podia comercializar com Portugal, entendeu? Ou com pessoas autorizadas pelos portugueses, tá? O outro conceito dessa aula é o tráfico negreiro, porque o tráfico negreiro garante o acúmulo de capital primitivo, né? Porque a burguesia mercantil, né, que era quem bancava esse mercantilismo, era quem explorava esse mercantilismo, era a burguesia mercantil. Né? Era lucra com a compra e a venda e a exploração do trabalho do negro. Então os burgueses descobriram, né, que eles lucravam muito buscando o negro lá na África, né, a troco de coisas banais para eles, baratas, e eles vendiam aqui na América muito mais caro. Então desenvolveu uma burguesia mercantil, ficou rica, né, através desse tráfico internacional. Então quem comercializava tinha um lucro muito grande. E sem contar que eles compravam o escravo barato, vendia caro e ainda usavam o escravo para produzir para eles, né? Na exploração do trabalho do escravo. Então eles ganhavam de todos os lados, né? O escravo era mercadoria, né? Retirava riqueza mineral e também produzia riqueza na agricultura. Olha só, tudo que eles usavam nas colônias, né? Eles tinham as colônias nas Américas e eles precisavam explorar as riquezas minerais. Eles usavam os escravos. Eles produziam, né, grandes plantações aqui, grandes, né, açúcar, cana-de-açúcar, o café, tudo que eles produziam aqui nas Américas, eles precisavam da mão de obra escrava. Então, esse tráfico era altamente lucrativo. Né? A metrópole garantia a política econômica do metalismo
e a balança comercial favorável. Tá vendo? Então era bancado pela metrópole. A metrópole bancava, garantia que tinha esse metalismo, né, que ia acontecer, que tinha essa riqueza mineral, né, e mantinha a balança favorável, porque a metrópole explorava a colônia, usava mão de obra de escravos, né, e com isso ela garantia a balança comercial favorável. Esse tráfico negreiro, né, ele alterou o sistema econômico do mundo. Por quê? Porque todo mundo se integrava, todo mundo se comercializava através desse sistema negreiro. Gerava riquezas para eles comercializar. Tanto é que eles mandavam muito negro para a América, né? A maior parte que veio da África veio para as Américas. Mas também aconteceu para o lado do Oriente Médio. Eles negociavam, né? Isso mexeu com todo o sistema econômico do mundo, né? Aproximou culturas diferentes, né? Porque ao contrário do que muitos pensam, a África não é uma coisa só. A África são várias culturas diferentes, várias línguas diferentes, etnias diferentes. E esses africanos eram tirados de várias regiões. E eles vinham para várias regiões diferentes aqui na América. A gente consegue ver aqui através das setinhas para onde iam, e principalmente para o Brasil. Quantos povos diferentes desembarcaram no Brasil, né? E isso intensificou a miscigenação cultural dos povos. O Brasil é o melhor exemplo dessa síntese cultural, né? Nós recebemos, olhando aqui no mapa, nós recebemos escravos de várias localidades, né, africanas, vários povos diferentes, várias localizações diferentes. E isso desembarcavam no Brasil, nas Américas, né? E misturou, houve uma miscigenação. Então hoje a gente olhando para o povo brasileiro, a gente consegue ver essa mistura, essa miscigenação, né? E o que a gente pode concluir desses dois conceitos que a gente estudou hoje? É porque esses dois conceitos, né, e essa situação entre o século XV e século XVIII, a gente consegue ver, entender o atual momento econômico que a gente vive, né? Porque isso começou lá no século XV com esse capitalismo inicial, né? E foi mudando no decorrer do tempo. A gente já estudou, né, algumas passagens desse capitalismo, algumas crises, até chegar, né, nessa globalização de hoje, né? A gente já teve esse conhecimento. A gente consegue entender através desse estudo a atual sociedade, o quanto que mudou essa sociedade brasileira e mundial, né? Da onde vem esse racismo que a gente está lutando tanto hoje em dia contra, né? Da onde vem essa crise financeira? Da onde vem essa disputa social que está acontecendo hoje, né? Esses vários fenômenos de xenofobia, de machismo, né? de racismo. Então a gente consegue entender da onde vem, né? O começo foi baseado nisso aí. Pessoas sendo negociadas como mercadorias, sendo tratadas como objetos, né? A gente consegue entender a origem de alguns conceitos já estudados. Nós já estudamos neoliberalismo, né, nacionalismo, liberalismo, a gente viu as crises desses movimentos e a gente consegue entender através do mercantilismo e do tráfico negreiro da onde vem, certo? Então, pessoal, vamos nos aprofundar, não vamos deixar acumular a matéria do PET, tá? Que vocês vão precisar dessa matéria em dia, tá? Lá na frente vocês vão ser cobrados, vocês precisam disso aí. Então podem contar comigo, meus contatos estão aqui, tá? Grande abraço e bons estudos.